Graça e paz. Meus irmãos, nesta noite eu quero convidar você a abrir o seu smartphone, o seu dispositivo eletrônico e a sua Bíblia, né? No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19, o Evangelho escrito pelo médico amado. Nós leremos então versículos 1 a 10. Lucas 19, versículo 1 a 10, que nos diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador, com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós estamos diante de um dos textos mais belos da Escritura Sagrada. Nós estamos na entrada de Jericó. Se você olhar alguns versículos antes, no capítulo 18, que está ali intimamente conectado com o começo do 19, você vai ver que há o relato da salvação de um homem que era um cego, que foi curado e salvo por Cristo. E no segundo caso, nós encontramos um homem rico que foi alcançado pela graça de Cristo, salvo também pelo Cristo. Cristo é aquele que está comunicando a vida, levando a vida ali naquela região, naquela belíssima cidade de Jericó. Jericó era muito famosa por conta da sua, por ser uma cidade próxima ao Rio Jordão e do Mar Morto. E, como eu disse, uma cidade muito bela, adornada por muitas palmeiras, e era fonte de águas quentes. Jericó era a cidade de inverno dos reis, como nos diz muitos estudiosos, e a residência predileta dos sacerdotes. Nós, ao olharmos o significado de Jericó, nós vamos descobrir que Jericó significa o lugar de fragrância. Ali foram construídos um teatro, um hipódromo, e as suas ruas possuíam um detalhe fantástico. Elas eram todas enfeitadas por sicômoros enfileirados. Jesus, então, passando por ali, Jesus ali estava com os seus pés trilhando, entrando àquela cidade que era a cidade do lazer, que era a cidade do luxo, que era a cidade do comércio e da riqueza, e que agora estava sendo alvo, que agora estava recepcionando o Cristo, o Filho de Deus, o Senhor do Senhor. O Senhor dos Senhores. A cidade de Jericó estava recebendo, naquela oportunidade, a visitação
do próprio Deus, do Filho, do Emanuel, do Deus conosco. Jericó, então, era uma cidade, como eu disse, extremamente desejada, né? E por ser ali alvo de um local, até certo ponto, vamos assim dizer, né? Turístico, atrativo, com forte comércio, era também um local de grandes movimentos financeiros. E uma multidão acompanhava a Cristo, como o texto vai nos dizer. Mas é interessante que neste episódio nós encontramos um fato um tanto quanto curioso. Se havia uma multidão caminhando ali, acotovelando, se espremendo a Jesus Cristo e o colégio apostólico, nós encontramos a verdade de que apenas 2 homens foram salvos. Aqui então já fica a dica. Nós temos que tomar muito cuidado se nós estamos seguindo multidões, se nós estamos seguindo movimentos, se nós estamos no meio do burburinho, no meio da grande monta, mas não tivemos ainda um encontro pessoal, vivo e verdadeiro com o Senhor Jesus. Este texto vai relatar exatamente esta realidade. Um homem à beira do caminho foi salvo e o outro empolerado em uma árvore. Cristo precisou se dirigir a eles. Um era esquecido, né? Um cego, pedinte, abandonado à beira do caminho. O outro era odiado. Odiado porque você sabe muito bem que neste caso o Zaqueu era o maioral dos publicanos. Ou seja, ele era aquele que havia conseguido o direito de explorar, olha só, irmãos, explorar o processo de pagamento de impostos. As pessoas tinham que pagar o imposto para Roma e Roma terceirizou, porque Roma, depois de um determinado momento na história, não quis mais fazer a cobrança dos impostos. Então, ela vendia espécie de lotes, leiloava espécies de lotes, e os líderes, os maiorais, eles compravam o direito de explorar, vamos assim dizer, e vamos supor, se a cidade ali fosse, vamos pegar nos dias de hoje, 10 milhões que Roma queria ganhar, que era o mínimo que ela colocava como objetivo, né, daquela região receber 10 milhões, se o maioral quisesse e ele conseguisse, ele poderia explorar até muito mais. Por isso que nós vemos vários relatos de ódio contra estes fariseus, e no caso do líder, do maioral, que era aquele que liderava todos desculpa, fariseus não, o líder daqueles publicanos, melhor dizendo, né, publicanos, porque o Zaqueu, juntamente com o costume daqueles outros publicanos, extorquiam, inventavam, faziam de tudo e fustigavam mais ainda. Eles conseguiam a meta do império, o que passasse era lucro. O que passasse era lucro. Então, um era esquecido, o outro era odiado. Um era um aristocrata e o outro era um mendigo. E o ensino precioso, o segundo ensino precioso que eu tenho aqui é que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa a posição política, financeira, a cor da pele, a religião. Jesus veio literalmente para salvar os filhos e filhas, para salvar aqueles que estão precisando da salvação. Ele não veio para os sãos, ele veio literalmente para aqueles que estavam doentes. Por isso, esta oportunidade hoje, que você está me ouvindo, pode ser o tempo que Deus te chama, o ano aceitável da salvação para você nesta noite.
Eu aprendo também, certa feita, com um estudioso, que a história de Zaqueu poderia muito bem ser resumida em no mínimo 5 fatos. Zaqueu foi um homem que se tornou uma criança, ou seja, subir em árvores, isso é coisa para criança, não é? Ele foi atrás, literalmente, para, com a sua curiosidade, saber quem era aquele que tanto se falava naquela região de Israel naqueles dias. Outra evidência que nós encontramos é que Zaqueu foi um homem que procurava e foi encontrado. Eu também quero te perguntar se de repente, nesta noite, você não anda aí procurando, ou se de repente você que acha que foi acidentalmente que teve acesso a esta mensagem à noite, ou aí depois através de um link que lhe mandou. Eu quero dizer que se você está procurando, nesta oportunidade você é quem foi encontrado por este Salvador Jesus Cristo. Aprendemos também que Zaqueu era um homem pequeno. Aprendemos que ele era um pequeno, mas que se tornou grande. E um homem pobre que se tornou rico. Ele era escravo das finanças. Ele era alguém que amava as coisas distorcidas, extorquir, ganhar vantagens e coisas parecidas. E mesmo diante de tantos obstáculos, os obstáculos da sua profissão, os obstáculos das suas posturas que levaram a ser odiado pela sociedade. Porque mesmo embora Zaqueu tendo como significado no seu nome puro, ele fazia coisas lamentáveis. Ele era o maioral, ele era aquele que enriquecera através de propina, através de corrupção e através de extorsão. Mas mesmo diante desta situação, quando ele encontra Cristo e Cristo o encontra, a voz redentora do Senhor Jesus vai buscar aquele homem eficazmente. Pastor, onde está isso? E eu quero dar continuidade à linha do entendimento. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar na sua casa. Jesus vai em direção e dá um chamado urgente para aquele homem. A mesma coisa é hoje. Há um chamado urgente para você. Há um chamado urgente para nós. A vida que entra na cidade em Jesus, através de Jesus Cristo, também está nesta oportunidade te chamando. Agora, Jesus vai e busca Zaqueu. É verdade. Mas Jesus busca para ter comunhão com Zaqueu. Porque o texto nos diz: me convém ficar em sua casa. Ou seja, Jesus queria ser acolhido ali na casa de Zaqueu. É assim que Cristo faz. Jesus, ele não está buscando a gente pela metade, em pedaços. Jesus, ele não vai salvar só um pedacinho, só uma parte. Ele quer demonstrar a salvação a você como um todo, a você e a sua casa também. Eu preciso ficar na tua casa. Foi isso que o Cristo havia dito para ele. E talvez você entra nesta noite aqui pensando: mas e se eu entregar, se eu tiver contato com Cristo, será que ele tem a intenção, o plano eterno? Ou melhor, será que ele tem, você pode estar questionando, será que ele tem poder para ir para a minha casa, para entrar na minha casa, para fazer a obra de salvação dentro da minha casa? O texto de Lucas 19 nos diz isso de uma maneira muito clara. Jesus entrou Jesus
entrou na casa de Zaqueu. O propósito e o plano de Deus não é pela metade. E ele tem poder para salvar toda a casa, toda aquela casa. E o texto vai nos dizer que, diante daquela cena toda, o fato de Cristo entrar, o fato de Cristo buscar comunhão com Zaqueu, isto não foi do agrado de muitos. Você vai ver que, versículo 7, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara na casa de um homem com um homem pecador. E vai ser assim, toda vez que nós decidirmos trilharmos no caminho do Cristo, ouvirmos a voz do Cristo, você pode ter certeza que murmurações virão, dissabores virão. E talvez você que me assiste neste momento, talvez você tenha sido o murmurador, aquele que talvez durante a história da tua vida inteira você reclamou porque alguém da sua casa ou alguém da sua parentela está seguindo a Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que este Cristo maravilhoso que salva ou que salvou esta sua parentela, ele também tem o poder para promover na tua vida a vida em abundância que reside na vida eterna dada por Deus, dada por Cristo. Eu quero dizer para você que você também não pode ficar com medo, com receio. O que será que vão pensar de mim? Não se preocupe, porque provavelmente tem gente que vai murmurar. Mas o Cristo não está importando com isto. Você pode ter certeza. E este Zaqueu, ele recebe o maior presente que uma pessoa pode receber. O verso de número 9 vai dizer: Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O texto diz que há salvação, houve salvação, hoje houve salvação. Eu há muito tempo tenho dito o seguinte, que é muito difícil falarmos, né, quem é salvo e quem não é salvo. E às vezes eu digo que, até nas minhas expressões, né, que o único que nós podemos ter certeza de que está salvo, que a gente pode afirmar, são poucos casos, né? Você tem lá o ladrão da cruz, que Jesus disse que hoje mesmo ele estaria com ele, né, no paraíso. Você tem a história de Enoque, né? Você tem a história do profeta Elias. Mas agora eu preciso fazer uma correção nesta minha fala, que falava que somente estes que eu citei aí atrás. O texto diz que a salvação, aconteceu a salvação na vida de Zaqueu. Então, quando nós chegarmos lá no céu, quando nós formos ceiarmos, quando ceiarmos com o Cordeiro, nós encontraremos Zaqueu, porque a salvação alcançou a casa dele. E a Bíblia nos diz que todos aqueles que são alvos desta salvação, que são impactados por esta salvação, que são alcançados por esta salvação, como nos diz João, de modo algum alguém pode arrebatar da mão do próprio Cristo. Porque nada, porque nem tempestade, nem porque dor, porque espada, porque angústia, porque aflição, porque coisas do presente ou coisas do porvir ou qualquer outra criatura pode nos afastar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Este amor salvífico que também nesta oportunidade entra na nossa cidade, entra na nossa Jericó, entra nas nossas ruas e encontra, assim como Zaqueu, assim outras pessoas também, talvez com uma série de obstáculos sociais por conta de suas profissões, por conta dos seus
métodos e estilos de vida, e este Cristo também vem dizer: desce depressa, porque hoje eu quero sim entrar em tua casa. E a salvação alcançou a vida daquele moço, daquele maioral. E, pastor, quais são então as evidências de que Zaqueu foi salvo? Eu encontro algumas evidências desta salvação. Primeiro, Zaqueu foi pronto em obedecer à voz de Cristo. É isso que nos diz o versículo de número 6. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Olha só, aqueles que recebem o chamado de Cristo descem a toda pressa e recebem Cristo com alegria. Primeira evidência, então, é a obediência ao chamado de Cristo. A segunda evidência que eu encontro aqui é que Zaqueu, ao ouvir a voz de Deus, desce com toda a pressa, com toda a rapidez, nós podemos assim dizer, mas aqui eu percebo que a segunda evidência é que ele se desprende daquilo que dominava o coração dele. Se ele era movido pela ganância, se ele tinha como um Deus o dinheiro, o desejo de enriquecer-se de forma errada, através das tramóias, ele então vai pegar aquilo que dominava e que era o ídolo dele, que era o dinheiro, e ele vai tratar de corrigir rapidamente. O texto vai dizer, né? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes. Se o coração daquele homem era preso por bens materiais, agora, quando Cristo entra no coração dele, o único que pode reinar lá dentro é Jesus. Quem tem reinado no teu coração? Você está sendo literalmente escravo do quê? Cristo tem o poder. Se você ouvir a voz dele, ele vai te capacitar, vai te impulsionar, vai te libertar eficazmente das garras daquilo que te escraviza. O que é que tem te escravizado? Ouça a voz de Cristo. E por fim, nós aprendemos que a última evidência daquele que ouve a voz de Cristo é a confissão pública e declarada de se corrigir. Ele vai, então, olha para o passado dele e fala: se eu defraudei alguém, eu restituo. Ele vai se corrigir. Um crente, um cristão, quando ouve a voz do Senhor, ele não tem outra vontade a não ser estar no centro redentor da vontade de Cristo. Aquele que encobre suas transgressões jamais prospera, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Por isso, como nos diz Provérbios 28:13, por isso Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Veio buscar e salvar o perdido. Eu quero te convidar nesta oportunidade a se entregar à voz daquele que te chama nesta noite. De uma forma bem direta e objetiva e clara para você, eu quero deixar
uma reflexão para você. O caráter, literalmente falando, o caráter de Zaqueu foi curado por Cristo. Ele abandonou a mentira, ele abandonou a esperteza comercial, ele abandonou as vantagens fáceis do enriquecimento ilícito, agora ele está andando na luz. Um idólatra se arrepende e abandona os seus ídolos, independentemente de que ídolos são. Um maldizente abandona os palavrões, um mentiroso a mentira. Guarde isso. O adúltero, o adultério. Aqueles que praticam as impurezas sexuais abandonarão. Quando nós somos impactados pela voz redentora de Cristo, não nos resta outra alternativa a não ser descer depressa. O ladrão deixa o roubo, o feiticeiro a feitiçaria, o adorador sabe lá de quem, e de outras pessoas, e de outros credos, de outras ideologias, abandona rumo àquele que chama. Por quê? Porque hoje escutou a voz do Salvador. Então eu quero nesta oportunidade ser um megafone, posso assim dizer, de Deus na sua vida. Se arrependa, entregue-se a Jesus Cristo, escute a voz do seu Senhor, porque hoje Ele quer entrar na tua casa. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Vamos orar? Que a graça do bom Deus, o amor do eterno Pai, as divinas e santas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre sua vida, meu irmão, e repouse sobre a vida do povo de Deus na face da terra, hoje e eternamente. Amém. Eu quero te fazer um pedido. Nós estamos com mais de 1.000 seguidores no Facebook e nós estamos trabalhando para, de forma orgânica, vamos assim dizer, né? Também termos inscritos no nosso YouTube, no canal do YouTube, Igreja IP Canaã, uma igreja conectada, que tem um símbolo ali azul, literalmente falando. Lembre-se disso, IP Canaã, uma igreja conectada. E nós fomos informados pelo pessoal da equipe técnica que nós precisamos, para que o YouTube trabalhe ao nosso favor, né? Nós primeiro precisamos, à medida que nós vamos colocando todo dia lá às 6 horas, uma devocional, que nós estamos colocando o Fala Pastor, o Pastor na Live, mensagens, né? Nós precisamos que você compartilhe, não somente assista, mas compartilhe o link do YouTube que a gente manda. Assistir, dar um joinha lá, fazer um comentário e compartilhar. E a coisa é bem simples. Dá o joinha, comentar lá, você pode fazer um amém, que nem tem gente que faz. Louvado seja Deus, tem gente que já escreve, interage, faz pedidos lá de novos temas, né? Nós gostaríamos muito. E compartilhar. Com isso, o YouTube entende a relevância do canal e começa até a fazer pesquisas com você. Eu, recentemente, através do meu e-mail, lá do meu e-mail, eu recebi na própria tela do YouTube, se aquele vídeo da igreja, que um dos meninos lá que fizeram a devocional, tinha alguma relevância, se era um conteúdo inspirado. E foi uma bênção. Eu quero te pedir isso. Quero rogar ao Senhor que te ajude a ter essa compreensão, para que você nos ajude a fazer com que a palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas.
Seja um missionário digital. Que Deus te abençoe.